Ben 10 Protector of Earth, o jogo do Ben 10 de PS2. Ele marcou a minha infância. Ter assistido o trailer dele lá em 2007 foi incrível e parecia ser o melhor jogo do mundo. E foi até o motivo de eu querer ter e ter realmente ganhado um PlayStation 2 no Natal daquele ano. E eu ainda lembro como foi poder ter começado o jogo ali na madrugada mesmo. É impossível uma criança que gosta de Ben 10 não achar o jogo impecável. Porém, olhando hoje em dia, será que ele realmente era bom ou é apenas a nostalgia falando? Logo no começo do jogo, vemos que um robozinho do Vilgax chegou até o Omnitrix enquanto o Ben dormia e roubou diversos DNAs do relógio, deixando o Ben só com o Chama e o Quatro Braços. Então basicamente, acompanhamos a família Tennyson por todos os Estados Unidos, em busca de recuperar os DNAs e lidar com vários vilões icônicos da série. O jogo possui 24 fases divididas em 5 áreas do mapa. As fases normais possuem um alfinete azul, as fases de chefe uma caveira verde e as fases de arena têm um alfinete vermelho. Além disso, na última fase regular de cada área tem sempre uma batalha contra um dos mini-chefes. A primeira área se passa no sudoeste dos Estados Unidos, com o foco nos Cavaleiros Eternos, exceto na primeira fase, que tem robôs do Vilgax como vilões principais, e até tem aquela luta clássica contra o robô gigante no final. De resto, os outros chefes dessa área são o Enoch, primeiro aparecendo como mini-chefe utilizando uma espada e depois com uma fase própria usando um robô gigante. A última fase de cada área é uma fase de arena, onde apenas enfrentamos hordas de inimigos e nesse caso aqui, enfrentamos os robôs do Vilgax novamente ao invés dos cavaleiros. A segunda área do mapa é o noroeste americano, e os inimigos principais são monstros de planta, com uns sendo quadrúpedes e outros parecendo cactos gigantes, com os chefes sendo o Kevin e uma planta alienígena que veio do Nurificador. A terceira área é o centro-oeste, onde os inimigos são os aliens do sistema Anur, seja Loboans, Tepcufans e Transilianos, e sinceramente, tá que eu bem só ver esses aliens uma vez cada no clássico, mas os modelos estão literalmente prontos aí no jogo. Qual seria o problema de liberar essas transformações também? Nem que fosse como um bônus depois de zerar o jogo, poderia ter sido feito de uma maneira bem interessante. E além disso, os chefes dessa área são o Rex e o Fantasmático, ou Zisquer, como quiser chamar. A quarta área é o Sudeste e enfrentamos animais mutacionados pelo Doutor Animal. Ele utiliza os DNAs roubados do Omnitrix. Aqui é mais um caso das espécies do relógio sendo usadas nas fases, mas não com a gente tendo acesso às transformações de fato. Então enfrentamos aqueles ursos de diamante, aquelas cobras misturadas com um insectoide e também uns bestas felinos. Já a quinta e última área é na costa leste, dessa vez os robôs do Vilgax retornam, e além disso enfrentamos aliens da espécie do Vulcanos, com os chefes sendo o 66 e o próprio Vilgax como boss final. Falando de gráficos, na minha opinião o jogo tem um visual bem satisfatório, por mais que a sua versão principal seja de PlayStation 2 e o Wii, e sendo que nesse ano já existiam o PS3 e o Xbox 360, mas mesmo assim, eu ainda acho que o visual cartoon e fiel ao desenho fez muito bem pro jogo, fazendo ele ser bem bonito até hoje, pelo menos pra mim. Embora de fato tenhamos que reconhecer que as texturas não são das melhores e podiam sim ser um pouco melhores pra época. E eu acredito que se ele tivesse sido pensado pro PlayStation 3, o seu potencial gráfico seria bem maior e teria como ser bem mais bonito até hoje. Uma coisa que eu acho curiosa é que alguns vilões tiveram seu design baseado na versão do futuro do episódio do Ben 10.000, como o Vilgax e o Doutor Animal, só que em vez de ter um corpo de gorila, ele apenas usa um mecha. Agora que relembramos a estrutura do jogo, vamos falar sobre como interagimos com ele, ou seja, a gameplay e os aliens. Além do próprio Ben, temos à nossa disposição 5 transformações: Chama, Quatro Braços, XLR8, Bala de Canhão e Cipó Selvagem, que vamos desbloqueando ao longo da história, e depois ainda liberamos o controle mestre, facilitando a troca entre eles. Cada alien possui uma lista de combos que vamos desbloqueando ao coletar experiência ao longo do jogo, e sinceramente, boa parte dos combos são bem legais de se ver, com movimentos que nunca vimos o Ben fazer no desenho, então dá um ar bem único e exclusivo pro jogo. Além disso, o jogo possui alguns puzzles, onde cada transformação desempenha um papel. O Quatro Braços consegue empurrar pedras ou caixas de metal,
O XLR8 é rápido para apertar botões em sequência, o Chama absorve fogo, o Bala de Canhão consegue usar rampas e o Cipó Selvagem se pendura numas bolas espinhudas voadoras que sabe-se lá de onde elas saíram. Porém, o grande problema aqui é que a quantidade de aliens jogáveis é baixa. Só 5 aliens é um grande defeito do jogo. O nome da série é Ben 10, o ponto é ter no mínimo 10 alienígenas. Então o jogo deixar a gente usar só 5 é um baita desperdício. E isso até mesmo faz com que um elemento do jogo que incentiva o fator replay seja pouco utilizado, já que nas fases iniciais temos algumas áreas que só são acessadas com aliens que desbloqueamos mais pra frente. Porém, como são só 5, essas áreas acabam sendo escassas e elas servem apenas para guardar as cartas Summô, que é o colecionável do jogo, sendo 3 por cada fase regular. É até curioso pensar que depois de 9 fases, a gente já tem todos os aliens liberados, no jogo com 24 fases. Falando de dificuldade, temos fácil, normal e herói, com essa última apresentando um certo desafio, principalmente em momentos com muitos inimigos. E esses inimigos possuem algumas variações. Como eu disse antes, cada área do mapa foca em um tipo de inimigo, e você encontra variações de um mesmo inimigo, como um que ataca à distância, um que se move rápido, um com escudo e por aí vai, além de inimigos grandes que possuem bastante vida. Sobre os chefes, os principais possuem lutas interessantes, quem não lembra de ter que dar choque com as torres do Enoch, e também fazem você utilizar aliens específicos em alguns momentos, como o Bala de Canhão para acertar a boca da planta, ou até o Cipó Selvagem para abrir as cortinas na fase do Fantasmático, e isso sem citar a luta final contra o Vilgax, que basicamente te faz variar bastante entre os aliens, sendo realmente a melhor luta do jogo. Já os mini-chefes, por mais que eles sejam até que bem caracterizados, as suas lutas costumam ser simples, principalmente devido ao jogo ter um grave problema de balanceamento. Um dos ataques mais fortes do jogo inteiro é o movimento padrão do 4 braços, o arremesso de pedra. É bizarro o dano que isso dá e simplesmente limpa a vida dos mini-chefes que às vezes nem conseguem contra-atacar. E na verdade até contra alguns dos chefes principais dá pra usar essa estratégia. Outro alien que eu também acho bem forte é o Bala de Canhão, principalmente para lidar com várias hordas de inimigos. Os ataques dele acertam muitas vezes, derrotando os maiores inimigos com muita facilidade. E isso acaba ajudando pro jogo ficar repetitivo e maçante com o tempo. Mas uma coisa que pode ajudar é a presença de co-op, onde você e o outro jogador vão controlar 2 Bens, podendo jogar por toda a campanha e jogar com um amigo com certeza vai ser divertido. Ben 10 Protector of Earth também possui um sistema de códigos, e podemos usar para desbloquear funções mais cedo como o controle mestre e todos os aliens, além de vida infinita e até skins, com os mais icônicos sendo os Dark Heroes. Já a versão de Nintendo DS possui códigos diferentes e até coisas exclusivas, tirando o fato do jogo inteiro ser em 2D. Lá nós temos skins da Força Galáctica, da Gwen e até mesmo como liberar o glutão usando os códigos, embora ele funcione como um especial, onde você se transforma nele e derrota todos os inimigos na tela e destransforma. No fim, o jogo não é perfeito. Mesmo que tenha uma grande quantidade de combos, muitos deles não são muito bons na prática, o que faz o combate repetitivo com os mesmos movimentos sempre sendo usados, e ainda mais com o balanceamento ruim, faz com que os combos bons sejam muito bons. E não podemos esquecer da pedra que nem é um combo, mas deleta até os chefes. Porém o jogo tem um visual agradável e dá pra se divertir por um tempo. E eu acho que o grande problema tá aqui. O jogo acaba sendo longo demais para conteúdo de menos. Tem pouquíssimos aliens para você utilizar em todas as 24 fases. Como eu disse antes, na 9ª fase você já libera o quinto alien. E a partir daí, o que vai mudar é os combos que você vai aprendendo. Então, se o jogo fosse um pouco mais curto, ou se pelo menos o conteúdo que ele tem fosse mais distribuído ao longo da história, é provável que esses problemas seriam menos impactantes e fariam com que o jogo hoje em dia tivesse sim uma experiência melhor. Por isso tudo que sim, a nostalgia dá uma certa ajuda para esse jogo, mas ele é no mínimo mediano, dá pra sim aproveitar uma jogatina dele, mesmo que seja apenas com seus míseros 5 aliens.